E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E aqui eu estou trazendo notícias e hoje você vai aprender a como administrar o seu salário. Muitas pessoas perguntam o que fazer quando eu recebo meu salário, o que que eu faço, como que eu faço a divisão. E esse vídeo é justamente para você que quer entender. Independente do valor, você vai conseguir seguir esses 8 pontos que eu vou estar trazendo aqui para você. Então, é justamente isso que eu quero trazer esse conhecimento para você, que é o que é que você vai fazer com o dinheiro que está na sua mão. No vídeo de hoje, eu vou te dar esse passo a passo, um roteiro claro, com 8 pontos essenciais para você automatizar suas finanças e deixar como hábito e criar uma rotina. Tomar as rédeas realmente do seu dinheiro e começar a construir a vida de liberdade financeira que você tanto sonha, independente da sua classe, independente da sua remuneração e do ponto de partida que você está hoje. Então eu peço que você fique até o final, porque a ordem desses passos vai fazer toda a diferença. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é sobre renda ativa versus renda passiva. Para começar, a gente precisa entender a clareza, a diferença entre a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa, para que você saiba, é aquela que você troca o seu esforço pelo o seu tempo e dinheiro. Então, como que funciona? É a força do seu braço. A renda ativa é aquela que você precisa estar no círculo, correndo na esteira constantemente para poder atingir algo, para poder conseguir algo. Um exemplo claro é o salário ou o seu trabalho autônomo. Você trabalha e o dinheiro entra. É simples assim. Então, a renda ativa, sempre, não esqueça, é aquilo que precisa do seu esforço. Então, investimentos e negócios têm diferentes valores dependendo do seu esforço. Já a renda passiva é o dinheiro que trabalha para você. Aí existe essa diferença. É quando você investe em algo que te gera um retorno. Ou você tem um negócio com uma equipe trabalhando. A ideia dessa renda passiva é construir cada vez mais fontes de renda para que você não dependa somente da força do seu braço. E você coloque data. Caso você tenha o seu trabalho ativo, tá tudo certo, tá? Não existe o certo e o errado. Existe momentos, fases. E se você ainda trabalha com a força do seu braço, eu te peço e te passo uma atividade. Coloca uma data, define uma data e se compromete com essa data para que você saia ou faça uma transição para começar a ter renda passiva. E é ela que realmente traz uma certa liberdade, né? Tanto de tempo, de horário, até de dinheiro e assim sucessivamente. O segundo ponto que nós vamos estar falando aqui é ativos e passivos. Então, me acompanha e vai seguindo todo esse passo a passo, tá? Agora nós vamos falar do que são ativos e passivos. Parece simples, mas muita gente ainda confunde. Ativo é tudo aquilo que coloca o dinheiro no seu bolso. Pense em uma casa em que você aluga. É um investimento que te rende dividendos. Simples assim. Então, tudo aquilo que você tem que gera renda você pode considerar como um ativo. Um exemplo, muitas pessoas têm desafio de comprar carro, né? Eu compro porque eu vou gastar, vou desvalorizar ou não. Tudo vai depender do que você vai gerar com esse carro. Se for um carro para aluguel, se for um carro no qual você trabalha e gera renda, ele passa a ser um ativo que você vai estar se pagando, tá? Então, já o passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Esse mesmo carro que eu citei, sendo que você só paga, você não usufrui de nenhum tipo de rentabilidade dele. Ele é um passivo. O IPVA, gasolina, seguro, tudo isso. Até mesmo a sua própria casa que gera IPTU. O condomínio, a manutenção, tudo isso são passivos e tem que estar na sua listinha de despesas. Nós vamos falar ainda nesse vídeo sobre isso. O grande segredo aqui é transformar o seu patrimônio em ativos, como casa e carros e investimentos. O seu carro pode virar ativo se você usar para aplicativos, aluguéis, transportes, caminhões, aluguéis, enfim. Você pode estar gerando recurso com ele. A sua casa também pode gerar renda, caso você alugar um quarto, um espaço, casa de férias. Então, é importante você ficar de olho nisso. O terceiro ponto que nós vamos abordar agora é a mentalidade. Você tem que entender que para seguir esses pontos e esses passos, você tem que ter uma mentalidade alinhada com o que você quer. Não basta o querer, você tem que ter a mentalidade da ação, do agir. Existe mentalidade que te aprisiona, como a mentalidade de escassez,
e que gasta tudo, nunca sobra, nunca está suficiente. Quando você tem um aumento de salário, você já gasta esse aumento mesmo antes de receber na mão. Tudo isso é mentalidade, não é o mundo que conspira contra você, não são as pessoas, é justamente a mentalidade. Ou a mentalidade da massa, né? Que até tenta investir, mas sem estratégia também. E o patrimônio vira um passivo. Então você tem que entender isso. O que a gente busca é a mentalidade próspera, de abundância. Existe uma diferença. Todos nós pensamos e temos mentes, mas o que diferencia as pessoas não é a quantidade do dinheiro, às vezes, é a mentalidade que elas se comprometem de fazer algo. E a mentalidade próspera é onde você paga suas obrigações, desfruta um pouco e investe em patrimônios que geram ativos. É o nível máximo. A mentalidade abundante é onde o seu dinheiro trabalha para você através dos seus ativos, gera renda suficiente para pagar suas contas e te dá liberdade. O grande desafio das pessoas não é comprar algo, uma roupa, uma viagem, um carro, é você pensar como e quem vai comprar isso para você, qual investimento vai te dar isso. E isso é que te dá uma certa liberdade. É para cá que a gente vai mirar, é isso que nós vamos falar. É isso que nós temos que entender dessa diferença de mentalidade. O ponto número 4, eu quero que você anote, é a regra 60-30-10. É uma das regras iniciais para que você faça uma divisão do seu salário. Chegou a hora de falar da regra de ouro. Assim que o salário cai na sua conta, a regra é 60-30-10. Grave isso, não esqueça. Chegou essa hora de você fazer a divisão. Independente do valor que você receba, você vai aplicar a regra 60-30-10. Como que funciona ela? 10% são de ativos, reservas de oportunidades ou de emergências. Essa é a sua primeira prioridade. Assim que o dinheiro entra na sua conta, 10% vai direto para uma reserva de emergência. Invista em algo seguro, com liquidez, tesouros, CDBs, rendas fixas, com liquidez diárias, fundos diversificados, para que você tenha acesso a esse capital. Você tem que pensar nisso como se estivesse se pagando primeiro. Então, esse dinheiro é como se fosse um pagamento para você, só que para um ativo que vai te gerar também uma renda. 60% dessa tabela vai para os seus gastos fixos. Inclui moradia, alimentação, transporte, saúde, contas essenciais e assim sucessivamente. O seu objetivo é que esses gastos não ultrapassem os 60% da sua renda total, tá? Vale lembrar. Se estiver maior, é um sinal que pode reavaliar aí também o seu padrão de vida. Então, entenda o seu padrão de vida e um dos princípios, né, de prosperidade e riqueza no médio e longo prazo é o seu estilo de vida, é o seu padrão de vida. E a chance desse número diminuir é bom, tá? Então, 60 é um limite. O ideal é você cair para 50, 40% da sua renda você viver para gastos essenciais. Então, por isso que existem metas e fases de investimentos. 30% para finalizar essa regra é para gastos variáveis. Aqui entra lazer, restaurantes, viagens, academia, projeções de compra de carros, mudanças, enfim, tudo aquilo que te dá prazer e que te dá combustível para poder sempre estar gerando novos ativos. Perfeito? Aplica essa regrinha que você vai ter bastante sucesso com clareza. O quinto ponto é: pague-se primeiro sempre. Como assim, Lucas? Como que eu vou me pagar? Eu não canso de repetir isso para as pessoas. Você tem que se pagar. Você que trabalhou para gerar aquele recurso mensal, anual, semestral, semanal, diário, enfim, mas você tem que se pagar. Essa ordem é crucial. Não espere sobrar. Não espere sobrar nem para se pagar e nem para investir. Porque senão, esse é o grande desafio das pessoas. Esperar a sobra. Entenda comigo, a sobra é o que joga fora. Então não é sobra, é reserva. Eu já estou destinando esse capital para investir. Porque, infelizmente, não vai sobrar. Mande seus 10% para reservas, gere patrimônio através disso. Essa disciplina é o que vai te levar para o próximo nível. E aí, Lucas, como que funciona? Aplica. Não fica só na informação, você tem que aplicar. O número 6 é uma construção boa de uma reserva. O seu primeiro grande projeto é acumular essa reserva. Então você tem que entender isso. Como que funciona tudo isso? Então a sua reserva tem que ser equivalente hoje a 6 ou a 12 vezes do seu custo mensal de vida, tá? Então não esqueça, você tem que entender como que funciona isso. Acumulou patrimônio que equivale a 6 a 12 meses do seu estilo de vida. Se você quer seguir à risca os 10% mensais, em cerca de 34 meses você vai ter essa reserva. Parece muito, né? Mas você tem que pensar nisso.
como um colchão de segurança, perfeito? O sétimo ponto é a transição da renda para renda passiva. Você tem que entender a transição de ativo. É onde o seu dinheiro vai gerar mais dinheiro. Depois que você construiu essa reserva e diversificou esse capital em 60% e 30% de lazer, você tem que entender que isso vai completar. Você não para de investir os 10%, apenas muda o seu foco. Em vez de ser só na reserva, você começa a destinar esse percentual para ativos que vão te gerar uma renda passiva, que é aquilo que nós falamos anteriormente no começo do vídeo, que é o seu dinheiro trabalhar para você. Um ótimo exemplo são fundos imobiliários, ações, esse modelo que pagam dividendos mensais, que são rendimentos como aluguéis. A ideia é que você comece a ter um segundo salário caindo na sua conta diariamente ou até mesmo mensalmente, vindo dos seus investimentos. Esse é só o começo da sua verdadeira liberdade. Então, se você já tem o seu salário próprio, você vai construir um segundo potinho, um segundo cofre, que no final de um período você vai estar recebendo salários do seu trabalho e salários do seu dinheiro trabalhando. Então, eu sempre falo, você trabalha para ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro, aplica. Agora o dinheiro trabalha para te dar dinheiro. Você tem que entender isso, perfeito? O ponto 8 é o quê? É o efeito bola de neve e justamente a projeção para uma certa liberdade. É aqui que está a cereja do bolo, que muitas pessoas almejam. Bate o parabéns, come o bolo, mas às vezes fica cheio e não consegue saborear a cereja. Esse efeito bola de neve é o quê? Toda a sua renda passiva que você recebe dos seus investimentos você vai investir. Isso vai fazer que o seu patrimônio cresça exponencialmente, porque você se manteve em um padrão de vida. Porque você já trabalha, você já ganha, você já tem aquele padrão definido. Agora, tudo que somar e vier como plus, como mais, você vai apenas multiplicar. Qual é o seu objetivo final? Chegar ao ponto em que sua renda passiva sozinha ela pague as suas despesas, pelo menos as principais, como aluguel, uma conta fixa, uma parcela. E isso você tem que entender e começar a agir hoje, tanto as obrigatórias quanto as não obrigatórias. Quando isso vai acontecer? Porque você vai destinar o seu tempo para aquilo que você quer. Você vai trabalhar para aquilo realmente que você almeja. Você pode fazer transição ou não. Você pode montar o seu negócio ou não. Tudo vai depender do quê? Do seu momento atual. Então não se compare, faça o seu que vai dar tudo certo. Você entendeu a lógica? Viu que não é mágica? É método e disciplina. Você tem que entender. Pedrinhas deixam rastros e eu vou seguindo esse rastro. Comece hoje mesmo a aplicar esses 8 pontos na sua rotina de pagamento. Não esqueça, isso vai fazer uma grande diferença absurda na sua vida. Se você gostou desse vídeo, chegou até o final, não esqueça de deixar o seu like. Isso faz muita diferença para que esse vídeo chegue mais e mais pessoas. Se inscreve nesse canal para não perder os próximos conteúdos sobre como colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, diversificar todo o cenário econômico e também financeiro. E compartilha com aquele seu amigo que precisa ter esse empurrãozinho nas finanças. Se você tem alguma dúvida e quer compartilhar sua experiência, deixa aqui nos comentários que eu vou estar contribuindo com você, respondendo todos aqui que tiverem com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, vamos enriquecer juntos.